Em meio à onda de fintechs, uma instituição financeira mais tradicional vem apresentando uma alta expressiva nos lucros. O Banco ABC Brasil reportou no último balanço um crescimento de 106% no lucro na comparação com o também terceiro trimestre do ano passado. E a expectativa é conquistar resultados ainda melhores com novos clientes. O banco iniciou as atividades lá em 89, mas abriu capital na bolsa só em 2007. E para falar um pouquinho mais sobre as perspectivas da empresa, eu conversei com o Sérgio Borejo, que é o CFO, e o Ricardo Moura, que é o diretor de RI. Mas antes de acompanhar essa entrevista, segue o canal da Investe.com Brasil para poder ver tudo que a gente está postando de vídeo e também segue a gente nas outras redes sociais. Vamos lá? Então, primeiro quero agradecer, né, a disponibilidade, Sérgio e Ricardo, para a gente poder fazer essa gravação dessa entrevista. E eu vou começar perguntando em relação ao último resultado, né, que eu vi que o número foi bem representativo, teve um crescimento no lucro líquido de mais de 106%, né, em relação ao mesmo período do ano passado. Eu queria saber se isso já estava como esperado e o que possibilitou esse resultado. Obrigado a oportunidade de participar num evento com vocês. Acho que aqui o resultado desse trimestre, ele vem num processo, né, não foi um resultado pontual, é um processo gradual que tem ocorrido com o banco, e ele acaba sendo um resultado de uma estratégia que foi definida de crescimento e de normalização de resultado, e ele acaba sendo uma somatória de alguns fatores, né? Então, primeiro, acho que teve uma margem com clientes bastante saudável, e ela vem também nesse processo de expansão ao longo dos últimos trimestres. Além disso, você teve uma receita de serviços nesse trimestre específico liderada pela área de banco de investimento, que foi muito relevante. Então, só de banco de investimento a gente teve quase 40 milhões de reais de receita nesse trimestre específico. Além disso, você teve uma despesa de provisão, né, um custo de crédito bastante comportado, e comparado, por exemplo, com o ano passado, você tinha índices maiores de custo de crédito. E, por último, acho que dá para dizer também que houve marginalmente um aumento do CDI, que acaba trazendo também a remuneração do nosso patrimônio líquido, que está em liquidez, ela acaba tendo também um efeito positivo na margem, né? Então, isso tudo combinado acabou fazendo com que nós tivéssemos um resultado de mais de 150 milhões do trimestre, o que é um recorde para o banco. E para você, Sérgio, o que possibilitou esse resultado? Está muito em linha com o que o Ricardo falou, né? A gente tem feito uma série de iniciativas ao longo do tempo, né? Nos últimos anos. Estamos fazendo outras agora, que a ideia é que amadureçam também mais para frente, né? Mas acho que é o conjunto dessas iniciativas, sejam elas no mundo do banco, né, mais ligadas a banco de investimento, sejam elas ligadas a outros serviços, ou sejam elas ligadas à parte de empréstimos, de crédito e a sua performance, essas iniciativas têm estão em estágios diferentes, períodos de maturação diferentes, e muitas delas começaram a dar resultados aí nos últimos trimestres. Basicamente foi isso. Uhum. Vocês estão tendo maior foco nos clientes institucionais, né? Como é que vocês resolveram ter quais são as estratégias para ter essa maior atração e por que resolveram ter essa decisão desse foco? O histórico da ABC, ele sempre foi voltado no cliente corporativo, né? Então, ele foca no cliente B2B, na empresa. Nós somos um banco primariamente para empresas, e você pode dizer que a gente divide a nossa
base de clientes em 3 grandes segmentos, né? O segmento CIB, que são empresas com faturamento acima de 4 bilhões de reais, e aqui estamos falando de mais ou menos uma base de um pouco mais de 300 clientes. O segmento Corporate, que são clientes com faturamento anual entre 300 e 4 bi, aí chegando próximo de 1.400 clientes com operações com o banco atualmente. E, por último, o segmento que é relativamente mais novo, que é o segmento Middle, de empresas com faturamento anual entre 30 a 300 milhões de reais, e aí próximo de 1.500 clientes nessa base, né? Eu acho que, se você for pensar de qual o caminho que vem sendo trilhado e o que a gente prevê para o futuro, ele está muito ligado, primeiro, em expandir essa base, e o carro-chefe aqui dessa expansão é o Middle, e é um segmento aqui que a gente vê muito espaço para um crescimento. Você tem hoje identificados mais de 25 mil empresas no Brasil que a gente acredita que tenham o tamanho e a característica e que a gente possa oferecer serviço para essas empresas. Então, tem um espaço relativamente grande de expansão. E, além disso, é uma estratégia em oferecer serviços não só para os nossos clientes diretamente, mas também para os stakeholders desses clientes. Então, o que a gente quer dizer com isso? Seja para o colaborador desse cliente corporativo, seja para o fornecedor, seja para o cliente desse cliente. Então, a estratégia é você ir expandindo a capacidade de oferecer serviços não só para o teu cliente direto, quanto para os elos que esse cliente tem no próprio ecossistema dele. Então, o crédito consignado privado é um exemplo claro disso. O Credit to Enterprise, que é essa capacidade de oferecer crédito por canais digitais para lojistas de marketplace, é outro exemplo disso. Então, é nessa linha que o banco vê a estratégia de crescimento de base de clientes. Uhum. E para você, Sérgio, por que o foco nos clientes middle? Consegui, desculpa, estava tentando desligar o mute aqui. Acho que era um movimento natural, né, do nosso negócio. Como o Ricardo falou, nós já atendíamos com mais intensidade os clientes CIB e os clientes corporate, né, que são clientes com faturamento acima de 300 milhões de reais. E a tecnologia também, né, o desenvolvimento da tecnologia permitiu nos últimos anos que a gente prestasse um serviço de boa qualidade, né, com um oferecimento maior de produtos, com uma oferta maior, né, fazendo que o cliente usando cada vez mais o banco, e com uma mesma qualidade que a gente prestava para os nossos clientes maiores. E o desafio é como é que você escala, né, como escalar aquilo que nós fazíamos para os clientes maiores. Então, a tecnologia também permitiu que a gente fizesse isso num ambiente de risco muito seguro, né, mesmo nesse novo segmento, com novo, já tem mais de 2 anos, né, novo em relação aos outros, mas mesmo nesse segmento, mesmo trazendo mais clientes, oferecendo outros produtos, outros serviços. Então, a tecnologia tem sido, né, não dá nem para falar que ela é uma aliada, ela é um alicerce desse processo, né? Também foi lançada uma corretora de seguros, né? Por quais motivos que resolveram entrar nesse mercado? Posso responder essa, Ricardo? Por favor, por favor. Na verdade, isso tem a ver com... A gente faz muita pesquisa para ver o que os clientes precisam. E uma dos feedbacks que nós recebemos dos clientes é que, poxa, a gente poderia acoplar mais serviços ao nosso portfólio. Se a gente tivesse mais serviços com a mesma qualidade que nós tínhamos naqueles já tradicionais que nós fazíamos, muito provavelmente eles gostariam de fazer mais negócios com o banco, porque gostavam do serviço, etc. O feedback foi muito bom. E aí nós passamos a pesquisar e, posteriormente, a implementar produtos que os clientes viam valor agregado, em que ele poderia consumir num lugar só, que facilitaria a vida dele no dia a dia,
ao comprar uma máquina ou ao fazer um investimento, ou qualquer que seja a razão, qualquer que seja o negócio que ele fizesse com o banco, o seguro, né, seja o seguro garantia, que a gente já tinha o produto garantia de disputas judiciais, por exemplo, ou seja um seguro de uma entrega de mercadorias, né? Quer dizer, isso a gente já fazia no nosso dia a dia através de outros tipos de produto. Então, a corretora de seguros veio para somar nessa oferta muito mais uma demanda dos nossos clientes. E você, Ricardo, como é que vê essa nova iniciativa? Assim, a gente vê com muito bons olhos, né? Acho que o Barejo resumiu muito bem. Ela se beneficia de um universo de clientes que já temos relacionamento. É um produto muito próximo do produto bancário, ele traz uma mitigação de risco para o próprio crédito. É um produto sem alocação de risco de crédito, nem de risco de sinistralidade, né, de underwriting, que tem bons retornos e também nos possibilita prestar um serviço que nós não prestávamos antes para o cliente, diversificando a nossa fonte de receita. Então, eu acho que o ano que vem vai ser o grande ano dessa iniciativa, né? Ela começa agora, já está bem, mas eu acho que o ano que vem é um ano que ela amadurece, que ela vai aflorar dentro do resultado. Todos os bancos têm investido muito na questão da digitalização, né? Eu queria saber quais que vão ser os últimos esforços de vocês nesse sentido. Esse investimento veio para ficar, né? Não tem a menor dúvida disso, né? A gente já faz isso há alguns anos. Eu vou dar alguns números, acho que eles esclarecem bem, né, o tamanho desse investimento, né? A gente se juntaram aqui ao nosso time aqui no banco nos últimos 12 meses, acho que é algo em torno de 150 pessoas. Se pegar os 18 meses, deve estar quase, sei lá, 200 colaboradores, né? Nós éramos um time de 600, hoje estamos com 800 e pouco. Quando você pega o perfil dos colaboradores que estão se juntando aqui ao banco, né? Você vai pegar 40%, é gente de fronting, são profissionais que atendem clientes, que sentam com o cliente no dia a dia, que estão aqui para servir diretamente o cliente. Todo mundo está para servir o cliente. Esse grupo está para servir diretamente. Os outros 40% são cientistas de dados, tecnologia, analistas de dados. 40% está ligado a como prover serviços para o cliente de uma forma escalável e tecnológica e suave, que isso é muito importante. A relação tem que ser suave, né? O cliente ele tem que ter ele tem que ter a sua interação mais fácil possível. E os outros 20% são áreas para suportar esses dois crescimentos, né? Então, assim, 80% está diretamente ligado ao suporte do cliente, ao número, ao aumento de volume de operações e ligado a essa tecnologia. Perfeito. E qual que vem sendo o resultado desse maior número de profissionais até o momento, Ricardo? Aqui você tem, acho que tem algumas frentes, né? Então você tem uma frente que você consegue oferecer mais produtos para clientes, então te traz uma capacidade de diversificação de produto, de um lado, e de outro lado te permite escalar o banco sem ter a mesma base de custo fixo. Então te traz sinergias de custo e te permite diluir custos fixos no custo de servir o cliente, né? Então, no momento em que você pega e, para ter uma ideia, nos últimos 18 meses a gente cresceu a nossa base de clientes em 60%. Nós não crescemos a base de custos de pessoas nessa mesma proporção. Então, essa base de tecnologia que viabiliza esse ganho de escala
e que permite com que a gente cresça, mesmo com uma base de um aumento de custo de despesa um pouco maior do que o passado, você tem um aumento da receita mais do que proporcional. Então, se você olhar o nosso índice de eficiência, que é basicamente o que a gente tem de custo dividido pela receita, ou seja, quanto menor esse índice, melhor, nós tivemos nesse trimestre, por exemplo, uma queda nesse índice. Então, a tese, né, a ambição é que a gente vai ter, sim, que crescer um pouco mais a base de custos, mas a receita vai mais do que compensar isso. Então, se tornará um banco maior e mais eficiente. Com as mudanças que teve bem significativas nas taxas de juros, né, teve alguma influência nesse resultado de vocês? O resultado está, o nosso ativo e passivo, né, do banco, ele é basicamente casado, pós-fixado, casado. Então ali você não, ele é transparente, né? Não tem nenhum efeito positivo ou negativo. O único efeito que nós temos é no capital investido ao CDI. Esse é um efeito direto, né? Que mais ou menos uma conta que a gente faz aqui internamente, o aumento de 1% nas taxas de juros, né, na média, ele traz aproximadamente um aumento do retorno sobre o capital de 0,4%. E uma queda de 1%, ele traz um decréscimo no retorno sobre o capital de 0,4%. É mais ou menos essa ordem de grandeza. Como o Ricardo falou, o grosso desse aumento de rentabilidade está muito focado na relação com clientes, né? Você pegar só a margem, não estou nem óbvio, serviço, as receitas de serviço elas são 100% de clientes, né? Mas a margem que é dividida entre margem com o mercado, margem com o patrimônio investido a CDI e margem com clientes, 70% dessa margem ela vem de margem com clientes. Em relação a planos para o futuro, né? Já falou um pouquinho qual é o foco de quais clientes que devem ter um maior esforço para continuar esse movimento. O que a gente deve trazer aí para o próximo trimestre de novidades? Qual que deve ser o esforço do banco? Aqui eu acho que também dá para pensar de diversas formas, né? Você tem o banco atual, que é o banco que, vamos dizer, é um banco que gera a maior parte do nosso resultado, que são os nossos clientes CIB e os clientes corporate, que equivale aí a um pouco mais de 90% da nossa carteira. Então, isso continua sendo o nosso negócio principal. E a ideia é continuar crescendo isso de uma forma sustentável, como a gente vem fazendo nos outros trimestres. Em adição a isso, você tem o Middle, e aqui, junto com o Middle, tem uma iniciativa chamada ABC Link, que é a utilização de canais de terceiros, através da figura do correspondente bancário, para acessar clientes que hoje nós não conseguimos acessar, muito por uma questão geográfica. Então, essa é uma iniciativa que complementa o esforço feito para clientes, principalmente no segmento Middle. Então, essa é uma iniciativa que deveria escalar nos próximos trimestres. E junto com o ABC Link, você tem outras iniciativas que começam a entrar numa fase elas passaram por um lançamento recente. Tem o Credit to Enterprise, que a gente falou rapidamente, tem o consignado privado, que também foi lançado há pouco tempo. Então, e tem a corretora de seguros também, que foi lançada há pouco tempo. A ideia é dar escalabilidade para essas iniciativas, de modo que nos próximos trimestres elas comecem a aparecer de uma forma mais relevante, seja para receita, seja para resultado, né? Em paralelo a isso, você tem as iniciativas que já estão em processo de ganho de escala, que são a comercializadora de energia e a área de banco de investimento, com a renda fixa, que é o carro-chefe, mas também com o ICM, M&A e Project Finance, que complementam o portfólio de produtos e se juntaram mais recentemente ao leque de produtos que a área oferece. Então, a ideia nos próximos trimestres é justamente você poder continuar a dar escala para essas iniciativas e nessa ambição que é
ao todo, você conseguir aumentar o retorno sobre patrimônio estrutural do banco. Então, nós vemos hoje um banco que tem um retorno sobre patrimônio que ele é interessante, mas ele está aquém da nossa ambição. Então, a ambição é trazer essas iniciativas que, na hora que você pega e dilui custo fixo, na hora que você consegue oferecer não 3, 4 ou 5 produtos para o cliente, mas mais do que isso, com uma mesma base, a ideia é aumentar esse retorno potencial. E para você, Sérgio, quais que são aí as perspectivas e as metas para o próximo trimestre? Eu acho que, como o Ricardo falou, né, nos nossos negócios mais tradicionais, na verdade, o nosso negócio ele se baseia em 3 grandes pilares, eu acho que a nossa estratégia de crescimento, né? E seja nos nossos negócios tradicionais, nessas iniciativas, porque lá na frente elas, né, o tempo vai andando, elas vão se encontrando, né? Mas esses 3 pilares são o aumento do número de clientes, então deve continuar acontecendo, principalmente no segmento middle, o aumento na oferta de produtos, né? Então, você mesmo falou, a corretora de seguros, o Credit to Enterprise, o empréstimo consignado privado, né, para os colaboradores dos nossos clientes, que foram coisas que foram lançadas esse trimestre, trimestres anteriores, a comercializadora de energia, o Equity Capital Markets, o Project Finance. Então, quer dizer, são coisas que um mês após o outro, período após o outro, eles vão sendo lançados e vai aumentando esta oferta. Então, essa oferta deve continuar aumentando. E o terceiro pilar é a disponibilidade maior de canais, né, para você interagir com o banco, para o cliente interagir com o banco. Sejam eles os tradicionais, o canal você tem que disponibilizar o máximo possível, né? O cliente é o soberano, ele que escolhe como ele prefere interagir. Se ele preferir interagir por um canal tradicional, o oficial de conta, ou a mesa de operações, ou via internet, via computador, via aplicativo, quer dizer, você aumentar essa possibilidade aumentar as possibilidades do cliente interagir com o banco. Então, acho que a toada dos próximos trimestres, a expectativa é que esses 3 pilares continuem se expandindo. Ricardo, Sérgio, então, acho que eram essas as perguntas, né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa que desejam completar, senão eu encerro por aqui. Agradecer também o pessoal que está aí participando e em breve a gente coloca o conteúdo lá no nosso canal. Muito É só obrigado pela agradecer a oportunidade. oportunidade. Desculpa, Desculpa, perdão, Ricardo. Não falha. Não, só agradecer. Obrigado pela oportunidade e a gente espero falar logo novamente com vocês. Quer completar alguma coisa, Ricardo? Um prazer ter participado do evento de vocês. Obrigada, então, gente. Até a próxima. Até logo.